A paz do Senhor a todos os irmãos, todas as irmãs que nos assistem. Mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando o tema As Parábolas de Jesus e hoje estudaremos a lição de número 3, que o seu título é O Crescimento do Reino de Deus. O texto áureo está em Lucas capítulo 17 e o versículo de número 21, somente a parte B do versículo, que diz assim: porque eis que o reino de Deus está entre vós. A verdade prática diz o seguinte: o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em 3 passagens diferentes. Marcos, capítulo 4, dos versículos 30 ao 32, Mateus, capítulo 13, dos versículos 31 ao 33, e Lucas, capítulo 13, os versículos 18 e 19. São os 3 evangelhos considerados os evangelhos sinóticos, que apresentam o evangelho por uma perspectiva semelhante, ao contrário do evangelho de João, que não consta nenhuma parábola proferida por Jesus. O objetivo geral da nossa lição é evidenciar que o propósito de muitas parábolas é revelar o reino de Deus. Os 3 objetivos específicos relacionados aos 3 tópicos de nossa lição são: 1. Interpretar as parábolas acerca do reino de Deus. 2. Demonstrar a singeleza do início do crescimento do reino de Deus. E 3. Narrar o perfil dos participantes do reino de Deus. De alguma forma, todas as parábolas de Jesus fazem menção ao reino de Deus. Nós encontramos elementos do reino de Deus em cada parábola registrada nos evangelhos de Jesus. Dentre as parábolas, algumas tratam de forma específica o desenvolvimento e o crescimento do reino de Deus na terra. A lição de hoje estuda basicamente 2 parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento. Ambas foram contadas por Jesus a fim de que ensinasse a respeito do crescimento do reino de Deus. Essas 2 parábolas, do grão de mostarda e do fermento, enfatizam a presença do reino, mostrando que ele se encontra presente na terra, embora ainda não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. Nesta lição, nós procuraremos interpretar essas 2 parábolas a fim de compreender o seu real significado para a vida cristã. O tópico de número 1, ele traz o título Interpretação das Parábolas sobre o Reino de Deus. O autor da lição coloca as 2 parábolas como uma figura de linguagem conhecida como similitude. O que vem a ser similitude? Similitude é uma comparação que se faz de uma forma expandida de 2 elementos. Geralmente, esta comparação é feita no tempo presente, em função de uma analogia que podemos fazer. Por ser uma comparação, esta parábola especificamente
ela não apresenta um enredo, uma história a ser desenvolvida. Como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que tem toda uma história, todo um enredo. Neste caso, a parábola do grão de mostarda, ou da semente de mostarda, ela não tem esse enredo. Portanto, ela tem apenas uma ideia de fazer uma comparação. E Jesus, ele vai se utilizar de uma linguagem botânica para fazer ou para representar o reino de Deus nesta parábola em questão. O item de número 1, ele fala sobre a semente de mostarda. A semente de mostarda se tornou ao longo do tempo sinônimo de coisas pequenas, insignificantes. Os rabinos judaicos, eles já trabalhavam este conceito em alguns provérbios, retratando a semente de mostarda, representando algo que não tivesse tanto valor ou tanta significância dentro daquele contexto em que eles estavam inseridos. Isso se dá pelo fato desta semente medir apenas 2 milímetros de diâmetro. Para quem não sabe o que é diâmetro, se você tiver um círculo, a medida que você tem nesta posição é o diâmetro. E aqui a semente do grão de mostarda, ela tem apenas 2 milímetros de diâmetro. De fato, uma semente muito pequena. Na antiguidade se entendia que era a menor das sementes. Hoje sabemos que existem sementes ainda menores, mas era o conhecimento que se tinha naquela época. Embora a semente de mostarda seja uma semente muito pequena, quando ela é plantada na terra, ela vai resultar numa hortaliça muito grande. As árvores de mostarda, elas podem chegar a atingir até 3 metros de altura, algumas até ultrapassando essa medida, causando aí bastante sombra por suas folhas frondosas que ela acaba apresentando. Nós vamos, ao estudar o assunto, entender que existem vários tipos desta árvore, vários tipos de mostarda, conhecida como sinapses. Mas quando Jesus menciona nos evangelhos, e nos evangelhos sinóticos estão registrados por 5 vezes Jesus falando acerca do grão de mostarda ou da semente de mostarda, Jesus ele está muito provavelmente se referindo a uma espécie chamada sinapsis nigra, ou ainda a mostarda negra, que era uma pequena semente e que se tornava um grande arbusto, que é de fato a ideia de que Jesus está querendo passar aqui ao proferir esta parábola. O item 2 do tópico 1 fala sobre os contrastes. A parábola da semente de mostarda é uma história de contrastes, de contradições, de comparações entre um começo aparentemente insignificante e uma coroação, um resultado surpreendente. Esta parábola, ela é o contraste entre o oculto hoje e o revelado no futuro. E o reino de Deus vai ser comparado como esta semente. A princípio, seu tamanho parece insignificante, porém na sua consumação abrangerá o universo todo. Você pode conferir textos como Marcos, capítulo 13, versículos 24 a 27, Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 ao 13, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, Daniel, capítulo 2, versículos 33 e 34. São passagens que representam
o reino de Deus na sua consumação, o seu resultado final, como é que se dará? Podemos conferir nestas passagens e entender essa ideia do contraste, da comparação, desta contradição que existe entre o início pequeno, insignificante aparentemente, e o final grande e que todos verão o seu resultado. O item 3 do tópico 1 fala sobre as aparências engano. É fato que nesta parábola Jesus está ensinando os seus discípulos a que eles não se deixassem levar pelas aparências das coisas. Não se pode julgar as coisas pelo exterior, por aquilo que é aparente, visível. E nesta parábola do grão de mostarda, Jesus está falando a respeito da fé que dá início ao reino de Deus. Jesus, quando começou o seu ministério, ele inicia o seu ministério com poucos discípulos. E a igreja vai alcançar, como resultado do trabalho de Jesus e desses discípulos, milhares ou até milhões de pessoas. Hoje, a igreja possui bilhões de pessoas ao redor do planeta. Isto é a ideia de que não podemos olhar para as coisas apenas por aquilo que elas aparentam ser. Porque o ministério de Jesus e a igreja apostólica parecia no início apenas um pequeno movimento, mas que com o tempo alcançou esta proporção mundial e o evangelho ele tem sido levado ao mundo todo. Muitas pessoas têm sido alcançadas pelo evangelho e tudo isto é resultado de pessoas que entenderam a função dentro do reino de Deus. Não podemos acreditar que o reino de Deus não cresce. O reino de Deus cresce, mesmo que o seu crescimento não seja aparente como talvez gostaríamos de ver, de presenciar ou gostaríamos que fosse. Mas ele cresce, assim como aquela semente de mostarda tão pequenininha se tornaria uma árvore grande, assim também o reino de Deus, iniciando em Cristo, ele também alcança uma proporção muito grande dentro do planeta Terra, dentro deste mundo que nós vivemos. O tópico de número 2 fala da expansão do reino de Deus. E o item 1 trabalha a ideia do campo da semeadura. Notamos que esta parábola foi escrita por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, quando descreve o assunto, ele descreve o homem semeando na terra. Marcos já descreve o homem semeando no campo. E Lucas descreve o homem semeando numa horta. Então nós temos a terra, o campo e a horta. Por se tratar de uma parábola, esses detalhes eles não devem nos prender quando vamos interpretar a parábola. Porque tem muita gente que ficam presas a esses detalhes e querem dar uma interpretação sobre o que é a terra, o que é o campo, o que é a horta, quando aqui o que está em voga é a ideia geral. E que ideia geral é essa? Que o campo aonde esta semente é plantada, seja a terra, seja o campo, seja a horta, o terreno em si aonde é plantada esta semente, vai sem dúvida representar o mundo. E nós vamos ainda compreender que onde o evangelho tem sido pregado,
desde o dia do Pentecostes até os nossos dias, se caracteriza o campo, se caracteriza o mundo aonde esta semente do reino está sendo plantada para que ela cresça. O reino de Deus necessita de crescimento. E aqui nós precisamos compreender que o reino de Deus, ele cresce no mundo. Os discípulos de Jesus habitam no mundo, habitam no planeta Terra. Portanto, cabe a nós, aqui neste planeta, neste mundo que vivemos, compartilhar a mensagem do reino de Deus. Não é pregar placa da igreja, não é falar de movimentos ou de trabalhos específicos que algumas denominações fazem. Jesus, ele pregou o seu reino, e é isso que precisa voltar a ser o foco da pregação do Evangelho. Não é pregar um Jesus que resolve todos os problemas, porque ele mesmo não prometeu nada disso. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele continua a pregação de João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E para fazer parte do reino dos céus é necessário o arrependimento. Uma vez arrependido, precisamos entender que este reino precisa ser expandido através da nossa vida, da nossa ação, em legitimar, em proclamar esta mensagem de libertação que é proclamada dentro do reino de Deus. O item de número 2, ele traz o título Um Lugar Debaixo da Sombra. O que isto significa? O arbusto de mostarda, retratado na parábola, ele tem cerca de 3 metros de altura. É uma árvore considerada de médio a grande porte. E ela possui galhos suficientes para que pássaros construam ninhos e até se abriguem às suas sombras. Essa imagem de uma grande árvore, onde pássaros habitam seus galhos, animais descansam à sua sombra, é uma imagem lá do Antigo Testamento a respeito do destino dos grandes impérios e a ascensão do império de Cristo, o reino de Deus. Daniel capítulo 4, dos versículos 10 ao 14, nós vamos ver aquela ideia dos impérios sendo destruídos pelo império de Cristo, o reino de Cristo, o reino de Deus, o governo divino, o senhorio de Deus é que vai fazer com que esta árvore ela represente um império que está em crescimento, em expansão. E os pássaros, por sua vez, representam as nações desse império. Portanto, quando Jesus fala desta parábola, ele está querendo que seus discípulos entendam que o reino de Cristo, embora estivesse iniciando de uma forma pequena aos olhos daqueles primeiros discípulos, seria um reino que se expandiria na terra, se expandiria de uma forma tal de que todas as nações seriam agregadas a este reino. Todos os povos estariam voltados para este reino que só tem um rei, que é Jesus. E este rei, ao reinar sobre todas as nações, ele vai estipular a verdadeira missão do seu reino. Aí entenderemos qual é o verdadeiro propósito, como que é o verdadeiro governo de um Deus, de um Cristo que governará sem pecado, pautado na sua essência de justiça. Portanto, esta é a ideia. Aqueles que descansam à sombra desta árvore, a árvore é o reino. A sombra, ela vai dar descanso
a essas nações que vão ser representadas em cada um desses elementos desta parábola. O item de número 3, ele diz: não despreze os pequenos começos. Um dos objetivos de Jesus ao proferir essa parábola era encorajar os seus discípulos a prosseguirem na missão de expandir o reino de Deus. Mateus, Marcos e Lucas, eles sentem-se e eles retratam esse encorajamento para a igreja que estava nascendo naqueles dias e enfrentaria diversas lutas neste mundo. Esta parábola também nos lembra a profecia de Ezequiel, capítulo 17 e o versículo 23, que dizia que os pássaros encontrariam abrigo à sombra dos seus ramos. Somente Jesus é quem pode abrigar qualquer pessoa, qualquer coisa, debaixo do seu senhorio. Zacarias 4,10 vai nos dar a seguinte expressão: quem despreza o dia das coisas pequenas. Portanto, o foco aqui deste item é não desprezar as coisas pequenas, os pequenos começos. A igreja inicia com 12 homens e ela vai se tornar essa potência que tem se tornado no mundo. Porém, ela não pode perder a sua essência, ela não pode perder o seu foco. Assim como aquela semente que cresce, o reino de Deus também cresceu e tem crescido a cada dia. Porém, aqueles que fazem parte do reino de Deus não podem perder o seu foco. E qual é o perfil dessas pessoas que fazem parte do reino de Deus? É o que nós veremos agora no tópico de número 3. O tópico de número 3, ele traz o título: quem participa do reino de Deus? Então, para fazer parte do reino de Deus, é necessário se tornar um discípulo autêntico de Cristo. Não basta apenas frequentar a igreja. Para que o reino de Deus cresça, é necessário existir algo chamado discipulado. O discipulado faz parte da grande comissão de Jesus para a igreja. Ele vai dizer: ide e fazei discípulos. Uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não discipula seus novos membros e não prepara esses novos membros para serem discípulos, é uma igreja que não faz parte do reino de Deus. É importante nós refletirmos sobre algumas características do discipulado e do discípulo cristão, para que nós venhamos a entender que para participar do reino de Deus, o frequentador de igreja, aquele que vai aos cultos, não é o suficiente, mas ele precisa se tornar um discípulo de Cristo. Como que é a característica desse discípulo de Cristo? O item de número 1, ele vai nos dizer que o discípulo de Cristo é alguém que tomou uma decisão. Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso, em primeiro lugar, atender ao convite de Cristo. Ser discípulo de Cristo é muito mais que ir à frente num apelo evangelístico. O texto de Marcos, capítulo 8, 34, vai nos dizer que o convite, ele é dirigido a quem quiser. A soberania divina não vai violentar a liberdade humana da escolha. Jesus sempre deixou isso muito claro: quem quiser ser meu discípulo, que venha e me siga, mas aquele que vier e me seguir esteja ciente das responsabilidades que meu reino implica. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal, e essa decisão envolve renúncia. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo.
tome a sua cruz sobre seus ombros a cada dia e depois me siga. O item de número 2, ele fala quem tem uma relação pessoal com Jesus. Um discípulo de Cristo não pode ser meramente um admirador de Cristo, mas precisa ser um seguidor do que ele ensinou, do que ele pregou, do que ele fez. O chamado de Jesus é para segui-lo. E ser seguidor de Cristo implica em seguir as suas pegadas e ter uma postura de obediência quanto às ordenanças de Jesus. Nós devemos obedecer os seus comandos, reconhecendo o seu senhorio, tendo uma atitude humilde de gratidão pela salvação concedida por Ele às nossas vidas. Não é uma característica do discípulo de Cristo a arrogância, a prepotência, achar que pode ser alguém que atrai para si glória. No reino de Deus, o único que merece a glória é o próprio Deus. Portanto, ser discípulo de Jesus é andar onde Ele andou, é pisar onde Ele pisou, é fazer o que Ele fez, é falar o que Ele falou, é ensinar o que Ele ensinou. Então, para ser discípulo, é necessário ter uma relação pessoal com Jesus na intimidade, e isso se dá lendo as Escrituras. O item de número 3, ele diz: quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo. O discípulo de Cristo precisa ter uma caminhada dinâmica com Ele. Isso significa que diariamente nós precisamos entender que nossas escolhas, nossos propósitos, os nossos sonhos, todas as nossas realizações, elas devem ser pautadas na vontade do Senhor. Ser discípulo de Cristo é viver na contramão do mundo, é entender que os valores do reino são inversos, são contrários, são contraditórios aos valores do mundo. No âmbito do reino de Deus, ganhar é perder, e às vezes perder é ganhar. Para que nós vivamos os interesses do reino de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos interesses egoístas e precisamos abrir mão da nossa aparente preocupação com a segurança terrena. Jesus Cristo um dia olha para os discípulos e diz: por que vocês estão ansiosos com o que comer, o que beber, o que vestir? Por acaso as aves dos céus, os lírios dos campos, que não precisam trabalhar e mesmo assim eles não são cuidados por Deus? Quanto mais vocês, que são seres humanos, feitos à imagem, semelhança do Criador, vocês são a coroa da criação. Vocês acham que de vocês Jesus não cuidará? Portanto, busquem em primeiro lugar, coloquem como prioridade na vida de vocês o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O texto é muito claro. Jesus está dizendo: se buscar o reino de Deus e sua justiça como prioridade, Deus não deixará faltar a vocês as necessidades básicas de um ser humano: a comida, a casa e a roupa para vestir. Contraria aquela ideia de algumas pessoas que dizem: busquem o reino de Deus e Ele te dará todas as coisas. Não são todas as coisas, mas são estas coisas que Ele havia acabado de mencionar. Portanto, concluímos dizendo que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda. Ela é pequena, mas quando plantada e regada e cuidada, ela toma uma proporção muito grande. Portanto, o reino de Deus cresce, e ele está crescendo a cada dia, para que nós aguardemos
a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vier para reinar com sua igreja, nós entenderemos de fato o verdadeiro sentido do que é ser governado por Cristo. O que é uma nação, um planeta onde o governo é totalmente cristocêntrico, onde o governo é totalmente pautado na ética divina. E assim nós encerramos esta nossa lição, agradecendo a presença de vocês que têm nos assistido e pedindo que Deus nos dê uma excelente semana de preparo para esta lição e que você, professor, consiga ensinar esta parábola e seja abençoado e também um canal para abençoar os seus alunos. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima pré-aula.